nesta terça-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro na Toca da Raposa 2. A retomada dos trabalhos somente amanhã à tarde na Toca, e o Cruzeiro iniciando a preparação para este compromisso pela Série B, pela rodada de número 22. Já é a terceira rodada do retorno da Série B, e o time do técnico Vanderlei Luxemburgo tendo mais uma semana inteira. Aliás, já vamos passar aqui a programação do Cruzeiro nesta semana que foi definida. O Cruzeiro voltou ontem de Maceió, jogadores foram liberados. Amanhã à tarde tem a reapresentação. Para compensar, quinta-feira, treino em 2 períodos, sexta à tarde, sábado pela manhã, domingo pela manhã, e o Cruzeiro ainda definindo os detalhes da viagem para Goiânia. Na terça-feira, o jogo na Serrinha contra o Goiás. Vem mais um compromisso pesado pro Cruzeiro. A bola rola no feriado, no dia 7 de setembro, às 9:30 da noite, este duelo contra o Goiás. Goiás que só tem uma derrota como mandante nesta Série B, e por isso o time faz uma grande campanha. No jogo do turno foi empate por 1-1 no Mineirão, aquele gol contra do Joseph. Depois veio o empate com o Marcinho, a estreia naquela época do técnico Moza que aliás tá de volta ao CSA. Agora é com o Vanderlei Luxemburgo, e o Vanderlei, ele de certa forma ganhou uma boa notícia ontem à noite. A Itatiaia antecipou que o STJD, foi até manchete aqui do Rádio Esportes, o STJD estendeu a liminar do Cruzeiro. Antes a liminar dizia que o Cruzeiro poderia ter o torcedor aqui em Belo Horizonte, com a determinação do público por parte das autoridades da saúde, e agora a liminar diz o seguinte: o Cruzeiro pode mandar os seus jogos em qualquer praça que autorize a presença do torcedor neste momento de pandemia. Então o Cruzeiro vai solicitar à CBF para que os jogos contra a Ponte Preta, contra o Operário, os jogos desta sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, eles sejam marcados para a Arena do Jacaré em Sete Lagoas. A reforma no gramado ela segue, e o Cruzeiro tenta ainda aumentar a capacidade. A Arena do Jacaré, todo mundo sabe, ela tem uma capacidade para mais de 18 mil torcedores. Só que tem uma reforma em um dos setores da Arena do Jacaré. Então o Cruzeiro quer resolver isso para que, podendo ter 30% de público no estádio, este número aumente. Hoje está em quase 4 mil torcedores, e este número passe para 5, 6 mil torcedores, porque a ideia é fazer com este público um caldeirão na Arena do Jacaré. Uma coisa, Júnior Brasil, é você ter 6 mil torcedores, se bem que o Cruzeiro colocou um público de 4.500 torcedores naquele duelo contra o Confiança, e a turma fez a diferença. Imagina um público um pouco maior do que isso na Arena do Jacaré. Dá para fazer um caldeirão nos jogos em casa. O Cruzeiro ainda tem 9 partidas como mandante e vai precisar buscar uma pontuação quase que na totalidade. Claro que o ideal é a totalidade, só que a gente sabe também que tem compromissos difíceis como mandante, mas é um fator que pode pesar a favor do Cruzeiro, hein, Brasil? Bom dia. Bom dia, grande abraço, Samuel, Milton, amigos e amigas, galera da Itati Live. Ô Samuel, se o torcedor que for apoiar o Cruzeiro for no perfil daqueles 4 mil e pouco que foram no Mineirão, você pode ter certeza que vai ser uma torcida quente, porque aquela turma apoiou e muito, fez muito barulho, incentivou, participou ativamente do jogo. Então o perfil do torcedor que for acompanhar o Cruzeiro, fica claro que vai ser aquele torcedor que está indo para somar. Quanto a isso eu não tenho dúvida, é muito legal, a arena vira um caldeirão. Acho que o Cruzeiro também não pode tirar do olho a Arena Independência, porque lá, se a prefeitura dentro de alguns dias ou semanas liberar BH, lá é um local interessante, você vai ter aquele público que acompanha bem mais de perto o Cruzeiro, mesmo tendo essa opção que é interessante, a Arena do Jacaré, mas querendo ou não, o público que respira mais o Cruzeiro tá aqui em BH.
Então isso não pode ser descartado. E concordo com você com uma coisa: você tem aí esses jogos dentro de casa, tem que vencer. Na sua pretensão, lá no caderninho você tem que pegar e marcar, dentro de casa tá aqui, todas as vitórias e buscar alguma coisa fora. Não tem como. Se quiser subir, se quiser sonhar algo que é muito difícil, dentro de casa é vencer. Exatamente, 9 jogos, 27 pontos, Júnior Brasil. Até para deixar a tabela atualizada, a CBF ontem desmembrou as rodadas da rodada 23 já estava, da rodada 24 até a rodada 29. E a sequência do Cruzeiro na Série B ficou assim: terça-feira que vem, dia 7 de setembro, o Goiás na Serrinha, em Goiânia, jogo às 9:30 da noite. Depois tem a Ponte Preta, 11 de setembro, um sábado, 11 da manhã. Esse jogo será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Na 24ª rodada, Cruzeiro e Operário, também em Sete Lagoas, dia 16 de setembro, uma quinta-feira, às 7 horas da noite. 25ª rodada, Vasco e Cruzeiro, 19 de setembro, um domingo, às 4 da tarde, jogo em São Januário. 26ª rodada, Cruzeiro e CSA, também um domingo, 26 de setembro, Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, provavelmente. 27ª rodada, Guarani e Cruzeiro, uma quarta-feira, 29 de setembro, 7 horas da noite, no Brinco de Ouro, em Campinas. 28ª rodada, aí já em outubro, Cruzeiro e Brasil de Pelotas, dia 2 de outubro, um sábado, 4:30 da tarde. Vamos ver onde vai estar liberada a presença do público para o Cruzeiro marcar o jogo, mas é o Cruzeiro mandante. E na 29ª rodada, Cruzeiro vai até Curitiba, Couto Pereira, enfrentar o Coritiba, dia 8 de outubro, uma sexta-feira, às 9:30 da noite. Um outro fator que é importante para este momento: o Vanderlei, quando chegou, ele teve jogo em cima de jogo. Agora ele já teve a semana inteira antes do CRB, tem mais uma semana, seis dias para treinar na Toca da Raposa 2, se a última atividade não for em Goiânia, antes do Goiás. Aí joga terça e sábado. Depois tem na outra quinta. Então os jogos estão mais espaçados, que é importante também para recuperar os atletas neste momento de Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu disse aí, 5 jogos apenas no mês de setembro. O Cruzeiro já teve mês aí, mês de julho, mês de agosto também, mais puxado em termos de tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma outra coisa que foi definida para terça-feira contra o Goiás: a arbitragem. Jean Pierre Gonçalves Lima, o carequinha, o Vin Diesel, ele é do Rio Grande do Sul, apita, e no VAR, um árbitro FIFA, Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, para este duelo contra o Goiás na terça-feira. Amanhã, na retomada dos trabalhos, alguns jogadores serão reavaliados e a expectativa do técnico Vanderlei Luxemburgo é que ele possa ter finalmente o Cáceres, para não ter que improvisar o Rômulo na lateral direita. O Cáceres já está afastado há um bom tempo, desde aquele duelo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Cáceres teve uma entorse no tornozelo, depois chegou a aparecer no banco contra a equipe do Vila Nova em Goiânia, mas voltou a reclamar de dores. Passou a última semana fazendo treinos físicos e agora deve ser liberado, se não reclamar de nenhum incômodo, novamente para os treinos com bola. E o mesmo vale para os volantes Ariel Cabral e Lucas Ventura, que estão também na preparação física. Quem sabe o Vanderlei ganhando boas opções para este duelo na outra terça contra o Goiás, com o Cruzeiro tendo aí que buscar ponto, pelo menos o empate. Claro que na circunstância de hoje precisa somar os 3 pontos neste duelo difícil contra o Goiás, terça-feira na Serrinha. É o time então do técnico Vanderlei Luxemburgo, ainda descansando nesta terça, Milton, mas a partir de amanhã vai voltar o Power Training do Luxa pro Cruzeiro emplacar aí uma sequência de vitórias novamente. Só fez isso em 2 vezes, vencendo 2 seguidas até agora na Série B do Campeonato Brasileiro.